Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Cássia Tozin, eu vou estar realizando orientação ao módulo 3 na assistência à saúde da mulher, aqui pelo Instituto Miana Barreto. Deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês, né? Então, meu nome, já falei, Cássia Tozin, sou enfermeira, tá? Tenho pós-graduação em enfermagem do trabalho, tenho docência em enfermagem, no ensino superior de enfermagem no curso técnico, e sou formada também, pós-graduada em enfermagem UTI neonatal e pediátrica, tá? Hoje eu trabalho com mulheres na faixa etária de 18 a 60 anos. A gente trabalha bem com essa fase da mulher, assim, reprodutiva, né, da mulher. E a gente trabalha desde a parte de pré-parto, né, a gente dá assistência durante a gestação, o puerpério dessas mulheres, e também a orientação de amamentação, cuidado com o RN e também as necessidades que elas apresentam ali durante o período. A gente vai ter as aulas online, também vai ter a questão da tutoria, então se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum assunto que foi falado aqui, dá para vocês entrarem no horário lá, então deixem anotadinho a questão que vocês quiserem perguntar, se tiverem dúvida durante a aula. E daí a gente vai estar trabalhando com vocês durante o chat lá na tutoria, a gente vai estar respondendo, tentando suprir a necessidade de vocês e suprindo essas dúvidas, né? Então dá para deixar anotadinho para depois a gente conversar, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Eu sei que a maioria dos alunos não gosta, né, de estar falando sobre políticas, é uma parte teórica um pouquinho mais chata, né? Mas é necessária, porque é a política pública que ela dá base ao nosso trabalho, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre ela. Então, essa política ela tem o objetivo de atender a população feminina brasileira acima de 10 anos de idade em suas necessidades de saúde em todas as fases de sua vida, de acordo com as características apresentadas em cada fase. Então, assim, a gente tem, dependendo da fase em que a mulher se apresenta, a gente tem uma necessidade diferente, né? Ela que vai nos trazer essa demanda do que ela necessita, né? Quais são as dúvidas dela, qual que vai ser a necessidade dela naquele momento, né? E a gente vai estar dando assistência em conjunto, né? Com a equipe multiprofissional. Então, a gente trabalha junto, né? Os enfermeiros, os médicos e os técnicos de enfermagem, junto com outros profissionais também, a gente vai estar dando assistência a essas mulheres, né? Então, a política, ela tenta atingir as mulheres em todas as fases do ciclo de vida, independente da faixa etária e do grupo populacional que ela pertence. Então, relacionada, assim, a algumas características, né, a gente tem que garantir acesso aos serviços respeitando a diversidade cultural, sexual, né, étnica e religiosa, né, e contribuir para a autonomia dessa mulher também, né. Então, a política, ela tem a atenção integral à saúde da mulher, né, e ela deverá estender-se a todos os diferentes níveis de atenção à saúde, desde baixa complexidade até a alta complexidade. E o atendimento deverá respeitar todos os grupos sociais, sem qualquer imposição de valores e crenças sociais. Então, a gente, como profissional de saúde, a gente vai estar trabalhando com vários tipos de grupos de pessoas, né? Então, a gente nunca impõe nada, sempre a gente vai respeitar, né, os valores e crenças. E hoje a gente tem alguns grupos diferentes, né? Então, quanto a valores e crenças, culturas, né? A gente tem também as lésbicas, bissexuais, transexuais, né? Então, etnias também, negras, índias, né? A gente não pode fazer imposição dos nossos valores. A gente vai estar trabalhando elas quem trazem as crenças delas e dentro em culturas e dentro de uma sincronia a gente vai estar trabalhando com elas, né? E atendendo essas necessidades que elas nos trazem, né? Então, o atendimento deve ser feito de forma humanizada. Então, aquilo que a gente está falando, né? Respeitando sempre, né? E reforçando a atenção à saúde como um direito. Então, a humanização das relações entre os profissionais de saúde e as usuárias já começa pela escuta, né? Pela escuta qualificada dessas usuárias e elas quem vão trazer os problemas, né? Suas necessidades, né? Então, a demanda
do problema, demanda da necessidade, quem vai nos trazer é essa usuária, né? E a execução do setor de saúde será realizada de acordo com as diferentes realidades regionais. Então, dependendo da região, né, que a gente tem o Brasil, o nosso país é muito grande, então, dependendo da região, tem uma necessidade diferente, né? Tem uma demanda diferente e tem estruturas diferentes também, que vai depender dessa estrutura também para a gente poder realizar nosso trabalho, né? Então, os programas maternos infantis, né, foram elaborados nas décadas de 30, 50 e 70, né? Então, apresentam uma visão restrita sobre a mulher, né? Então, eles se preocupavam mais com a diferença biológica da mulher, que seria a parte de gestação, né, de gravidez dessa mulher. E tem a mulher no seu papel social de mãe e doméstica, responsável pela criação, pela educação e pelo cuidado com a saúde dos filhos e dos demais familiares. Então, nesse momento aqui, nós, quanto profissionais, dava atenção à mulher somente na parte biológica, nessa parte de gestação e parto, né? Então, a gente não se preocupava com ela nos outros períodos e como se ela não tivesse outros problemas, até que são fisiológicos do organismo, né? Então, assim, a atenção dela era voltada somente para isso. Então, ela não tinha uma outra representação, né, na sociedade e também como se ela não tivesse direito à assistência à saúde em outros momentos, né? E até essa assistência biológica, muitas vezes, era trabalhada por parteiras, né? Então, a parte da gestação, ela não tinha assistência, muitas vezes, por morar longe, por não ter um posto de saúde, uma unidade de saúde próxima de sua casa. E daí, durante o parto, quem assistia muitas vezes essas mulheres eram as parteiras, né? Que auxiliavam. Então, a família muitas vezes ajudava no cuidado com a criança, mas, assim, era um período em que a gente tinha muita mortalidade materna e infantil, né? E por isso que vem as políticas mudando esse perfil, né? Então, vejam, as mulheres organizadas passam a reivindicar sua condição de sujeitos de direito e necessidades que ultrapassam o momento da gestação e parto, demandando ações que lhes proporcionassem a melhoria das condições de saúde em todos os ciclos de vida. Então, é uma exigência das mulheres, mas os próprios profissionais também percebem que eles precisam ampliar esse acesso, né? Que a mulher ela tem outras queixas, outras necessidades e que precisa sim ser trabalhada em outros momentos, né? Até vamos supor a questão do planejamento familiar, né? Então, não posso trabalhar com a mulher só durante a gestação e parto, e sendo que ela poderia planejar essa gestação. A gente já pode trabalhar com ela durante o planejamento dessa gestação, se ela quer, se ela não quer, né? E como que vai ser, né? Quantos filhos essa mulher quer ter. Então, o próprio profissional também percebe essa necessidade e as mulheres, elas vêm reivindicando isso e com essa busca, a gente consegue formular a política pública de saúde à mulher, né? Então, aqui a mulher, né, nas suas várias fases, então desde a fase da adolescência, onde essa mulher, essa menina começa a ter alterações fisiológicas, né, começa a ter alterações, transformações no corpo, né, muda-se as suas estruturas, né, corporais, no momento em que ela entra na fase reprodutiva. Então, através da alteração dos hormônios, ela apresenta as características femininas e como se a natureza iniciasse ali o processo reprodutivo dessa mulher, né? Então, daí ela tem a fase adulta, de jovem adulta, onde essa mulher tem também dentro da fase reprodutiva, mas ela tem uma maior autonomia, né? Nem todas, mas a gente trabalha para isso, para que elas tenham maior autonomia sobre o planejamento, né? Familiar, o planejamento sexual dela, né? Uma qualidade nas relações sexuais dessa mulher. E a gente tem que lembrar também que hoje a mulher não tem mais só aquela representação de mãe, né? E doméstica. Então, é claro que ela ainda tem esse papel de cuidadora, a gente relaciona muito a mulher aos cuidados, então ela é uma assim, a demanda que a gente tem maior na unidade de saúde é a mulher buscando informações, buscando tratamento para as pessoas da família, né? Então, a gente tem ela como um auxílio, se eu tiver que orientar um cuidado para a criança,
eu vou estar orientando a mãe, né? Se eu tiver algum cuidado relacionado ao tratamento de um paciente, muitas vezes é a mulher que vai lá, vai estar presente, a gente tem ela como mais presente nesses cuidados, né? Ela se apresenta mais para realizar esses cuidados. Então, a gente tem ela como um braço direito no cuidado do paciente em casa e dos filhos, né? Então, a gente muitas vezes trabalha na orientação delas quanto ao cuidado. E ela vai repassar esse cuidado, né? Mas a gente também tem esse olhar voltado para a mulher hoje profissional, né? Então, ela muitas vezes, ela auxilia, né? Ela ajuda na parte financeira da família, quando não é a única responsável, né? Muitas vezes ela assume toda a responsabilidade da família, então ela tem a parte financeira da casa sob sua responsabilidade. Então ela acaba associando multitarefas, né? Mas ela ainda assim, a gente tem essa relação da mulher com o cuidado, né? Relacionado ao cuidado da criança, à educação, ao cuidado do familiar idoso em casa, então ela acaba se dividindo em multitarefas para dar conta, mas ela é uma das que a gente tem maior participação junto com a unidade de saúde, né, com os profissionais de saúde no cuidado. Então, é uma das pessoas que a gente vai estar orientando. E depois a gente tem outra fase em que a mulher está já entrando no climatério, tem alterações hormonais de novo, onde há uma diminuição de hormônios ali, e que ela começa a ter algumas alterações, começa a apresentar algumas alterações, diferenciações no seu organismo, questões de pele, cabelo começam a ficar diferentes, né? Então, assim, essas alterações estão relacionadas a essa fase da vida da mulher, que é o climatério, né? Depois vai até a menopausa, que é quando essa mulher para de menstruar. Então, o início da menstruação a gente tem como o início da fase reprodutiva, a gente chama de menarca, né? É a primeira menstruação dessa mulher, e ali começa a fase reprodutiva, e a gente acompanha toda a transição desse processo reprodutivo da mulher até a fase da menopausa, né? A partir do momento que a mulher não menstrua por mais de um ano, entra na menopausa e é o final do ciclo menstrual fim do ciclo reprodutivo dessa mulher, né? E daí tem toda a questão da parte do envelhecimento, né? Essa mulher, ela se torna, a gente entra na característica de cuidados com o idoso, a mulher tem algumas características diferenciadas nessa fase também, né, do homem, e a gente vai dar atenção, então, daí para todo o processo de envelhecimento da mulher, né, que é esse o processo do nosso ciclo de vida. Então, nascer, né, cresce, reproduz, envelhece, né, e morre. A gente vai dar assistência daí diferenciada para essa mulher, mas ela ainda deve receber assistência, então, ela não pode ter assistência somente durante o período de gestação, né? Então, é muito mais amplo o cuidado relacionado às mulheres. Então, algumas características do novo programa, né, para a saúde da mulher, ela traz, assim, ações educativas, preventivas, de diagnóstico, tratamento e recuperação. Então, aqui está bem relacionado à enfermagem, trabalha bastante com as ações educativas, né, relacionadas à coparticipação do paciente, onde a gente ensina as ações de autocuidado e ele tem que participar, né, assumir essa responsabilidade de que ele também é responsável pelo tratamento dele. Então, com ações preventivas, né, desde orientação, a vacinação, entre outros, né, o diagnóstico, que daí vem o acompanhamento da equipe médica, né, tratamento e recuperação dessa mulher. Então, engloba na assistência à saúde da mulher, desde a parte clínica, ginecológica, né, assistência ali no pré-natal, parto, puerpério, no climatério, como eu falei, né, no planejamento familiar. Aqui está como DST, é uma sigla que a gente utiliza para doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, talvez vocês encontrem alguns textos falando IST, nenhum dos termos é errado, então um é doença sexualmente transmissível e o outro é infecção sexualmente transmissíveis, né? Então, o que quer dizer? Quer dizer que são doenças que passam através da relação sexual e que a gente vai estar trabalhando com essas mulheres também, não só com a orientação, mas hoje a gente tem os testes rápidos que são feitos no momento da visita dessa mulher, se ela tiver alguma dúvida, ela vem à unidade de saúde, a gente pode fazer no exato momento em que ela vem na unidade, já sai em 10 minutinhos, a gente fala meia hora, mas 10 minutos já sai o resultado,
e a gente pode dar o início a orientações e tratamento no caso dessas doenças. Lembrando que doenças sexualmente transmissíveis, a gente tem que trabalhar no tratamento dos dois, né? Do parceiro também. E daí também tem assistência ao câncer de colo de útero e de mama, né? Que a gente tem altos índices de neoplasias, né? Em mulheres, nessas duas questões, né? E além de outras necessidades identificadas a partir do perfil populacional das mulheres. Então, dependendo do tipo de população, a gente vai ter algumas características, né? Algumas patologias mais acentuadas do que em outras. Então, aqui, né? Para representar as diferenciações da fase, né, dessa mulher. Então, ela começa na adolescência ali, com a primeira menstruação, com todas as alterações hormonais, né? Daí a fase adulta, de jovem adulto, onde a mulher, ela está na fase reprodutiva e mais produtiva, né, do ciclo de vida dela. Então, onde ela tem que ter, a gente desenvolve autonomia, né, sobre toda a vida dela, né, todas as questões relacionadas à parte sexual, né, e também profissional dessa mulher, e depois vem a fase do envelhecimento, certo? Então, é um ciclo natural da nossa vida, que a gente vai passar por esse, né, e assim, é uma dádiva quem conseguir chegar até o envelhecimento. Então, a gente tem que cuidar dessa mulher para que ela passe da forma mais tranquila e com todas as orientações possíveis para chegar com maior qualidade de vida no envelhecimento. Então, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, né, ela vem em 2004, né, então era um programa e daí foi transformado em uma política, né, uma política, ela foi baseada também no protocolo de atenção à saúde básica das mulheres, mas que ela contempla aí não só a fase de pré-natal, puerpério, mas também tem questões relacionadas ao planejamento familiar, ao aleitamento materno, a essa fase reprodutiva e climatério da mulher, né? Além de falar de questões sobre violência doméstica e sexual, entre outras, né? Então, o objetivo da política é promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres por meio da garantia de seus direitos, né? E a ampliação do acesso aos meios de serviço de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde, né? Então, a gente vai estar trabalhando aí, garantindo os direitos dessa mulher a ter acesso a esses serviços. Porque muitas vezes a população ela não sabe, né, o que é direito dela, né? Ela não sabe o que ela tem à disposição dela. Então, a gente orientar corretamente e quando ela vir buscar, direcionar ela para fazer um tratamento resolutivo, respondendo à questão da necessidade que ela trouxe, né? Então, assim, é muito importante que a gente consiga direcionar. Então, a gente tem na política ali o direcionamento de todas as queixas voltadas a essas necessidades que a mulher pode ter em vários ciclos da vida, né? E lembrando que a gente sempre trabalha com uma equipe multiprofissional. Então, dependendo da demanda que essa mulher trouxer, ela vai ser direcionada para um profissional. Então, as linhas de cuidado, né, prioritária para as mulheres, né? Então, a atenção obstétrica, como eu falei, sempre foi muito voltada para essa relação da gestação, nessa parte biológica da mulher, mas não tem como a gente deixar, né, de dar uma atenção diferenciada, porque é um dos indicadores de maior mortalidade das mulheres são nessa questão do período de gestação, né? Então a gente tem que ter esse cuidado maior voltado para as mulheres nesse período, mas a gente também tem atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência, né? Que a gente tem visto, né, que com toda a evolução, a gente ainda apresenta altos índices, né, de violência contra a mulher. Atenção clínico-ginecológica, né, e menopausa. Então, a parte clínica, né, da mulher, muitas vezes, a própria ginecologista ou o profissional ginecologista consegue atender, né? E a gente também trabalha ali com a questão dos preventivos, né, de estar orientando essa mulher, fazendo o exame anual ou, né, conforme recomendação médica, o exame dessas mulheres, para acompanhar ali a questão do câncer de colo de útero e de mama, né, que é uma das doenças que são prevalentes no gênero, né, feminino, e a gente tem que estar orientando. Então, essa atenção clínico-ginecológica relacionada à parte reprodutiva dessa mulher, ao climatério e menopausa,
também vai estar dando atenção a essa questão do câncer de colo de útero e de mama. E atenção à saúde de segmentos específicos também da população feminina, então essa demanda que ela vai nos trazer, né, junto com a parte fisiológica, então, questão vascular, questão de infecções, ela vai estar trazendo, né, também algumas características maiores na população feminina, e a gente vai estar dando atenção. Saúde sexual e saúde reprodutiva, incluindo planejamento reprodutivo. E as DSTs novamente, né? Então, assim, para que ela tenha qualidade, tanto na saúde sexual quanto na saúde reprodutiva, a gente tem que estar orientando e também monitorando essas questões, principalmente relacionadas às doenças sexualmente transmissíveis, né? Que algumas também podem ser passadas da mãe para o bebê, e também tem a questão de malformação, ou até de um dos agravos pode ser o óbito fetal. Então, a gente vai estar tentando trabalhar essas questões relacionadas à sexualidade, dando maior qualidade, né, na vida sexual dessa mulher. E quanto melhor for o planejamento reprodutivo dela também, vai dar maior qualidade para a vida dela em si, e a questão também de orientações e acompanhamentos de doenças sexualmente transmissíveis. Então, a situação de saúde da mulher no Brasil, né? Então, as principais causas de morte da população feminina. Então, temos aí, em primeiro lugar, as doenças cardiovasculares, né? Que está relacionado a infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral, né? Devido aí ao grau de hipertensão. Então, fisiologicamente, né? O corpo humano, né? A mulher também tem as mesmas complicações, né? Fisiológicas, se não houver o cuidado, né, uma qualidade, né, de cuidados, de autocuidado na sua vida, ela pode vir a desenvolver algumas doenças relacionadas a alterações fisiológicas, né, do nosso corpo. As neoplasias, principalmente o câncer de mama, de pulmão e colo de útero. Aí a gente tem doenças do aparelho respiratório, marcadamente as pneumonias, né? Aqui o texto nos diz que podem estar encobrindo casos da AIDS, né, não diagnosticados, né? Então, por quê? Porque a doença, né, do HIV ou a AIDS instalados, e se não foi diagnosticado, ela faz uma baixa da imunidade dessas mulheres, então pode vir a estar fazendo infecções, né, com maior facilidade. Então, uma delas, as pneumonias. Lembrando que, no caso do HIV e AIDS, hoje a gente tem teste rápido em todas as unidades, né? Bem dizer, até os técnicos hoje são treinados para fazer o teste rápido. Então, a gente tem maior facilidade hoje de fazer o diagnóstico de doenças, essas doenças infecciosas. O teste rápido hoje, ele engloba a sífilis, hepatite B e C e o HIV, tá? Então, na dúvida, a gente sempre oferecer, né, para essa mulher o teste para poder diagnosticar o mais precoce possível, né, a doença, e poder dar início ao tratamento. A gente tem também as doenças endócrinas relacionadas às disfunções, né, dos hormônios, né, então hipotireoidismo, hipertireoidismo, entre outros, fatores nutricionais, né, que devido a uma nutrição inadequada, né, pode estar levando ou a uma desidratação, ou uma obesidade, né? E que isso junto, o problema nutricional não é só estético, tá? O problema nutricional é que, dependendo de como está esse organismo, ele leva a outras doenças, tá? Outras disfunções do nosso organismo. Então, é muito importante que a mulher, ela tenha uma alimentação adequada, né? Então, fazer um acompanhamento nutricional, porque hoje, o que é prevalente no nosso país é o problema com a obesidade já, tá? E as doenças metabólicas, né? Com destaque para o diabetes, né? O que pode desenvolver no decorrer da vida dessa mulher é o diabetes tipo 2, né? Se alguém tiver dúvida sobre o que é diabetes tipo 2, normalmente vocês têm em clínica, mas se tiver dúvida, depois a gente conversa no chat, né? E outras causas externas, né? A própria violência, né? Agravos, acidentes que essa mulher pode ter, que são as causas externas. Então, a mortalidade materna, né, um indicador para avaliar as condições de saúde de uma população. Então, uma das metas do nosso Ministério da Saúde era diminuir a mortalidade, né, materna e infantil, porque realmente
é cobrado até pela Organização Mundial da Saúde, essa redução, e a gente tem como indicador dessas condições de saúde de uma população. Quer dizer, essa população está sendo assistida, ela está sendo orientada, né? Estão cuidando dessas mulheres, né? E a mulher, ela tem esse fator da reprodução, né? Relacionada a estar responsável pela continuidade, né, da vida da sua espécie. Então, assim, é importante que essa mulher tenha uma adequada qualidade de assistência à saúde e essa fase reprodutiva da vida dela, né? E a partir da análise das condições em que e como morrem as mulheres, pode-se avaliar o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade. Então, assim, por quê? Porque quanto maior orientação, né, maior cuidado ser oferecido para essa mulher, menor é o índice de mortalidade. Então, isso já tem estudos comprovando que a gente tem que estar orientando, né, os cuidados e monitorando esses cuidados. E a maior mortalidade que a gente tem das mulheres nessa fase é relacionada aos agravos durante a gestação e no parto, né, ou no pós-parto, tá? Então, já tem esses indicadores. Então, com isso, a gente percebe que, através da monitorização durante a gestação, né, certinho de como está evoluindo essa gestação e as orientações que são dadas para essas mulheres, a gente consegue, através disso, reduzir a mortalidade dessas mulheres nessa fase biológica, né, do ciclo da mulher. Então, razões de mortalidade materna elevada são indicativas de precárias condições socioeconômicas, baixo grau de informação e escolaridade, dinâmicas familiares em que a violência está presente e, sobretudo, dificuldades de acesso a serviços de saúde de boa qualidade. Então, assim, a nossa região aqui é mais fácil acesso à saúde, a gente tem as unidades básicas, né, assim, responsáveis por cada região. A gente tem as estratégias de saúde da família, que são os profissionais que rastreiam, buscam, fazem busca ativa da maioria das mulheres, né, que estão nessa fase reprodutiva. E as informações também, é muito divulgado, né, é feito trabalhos relacionados à educação em saúde, né, ações preventivas, levando informação para essas mulheres. Então, o que a gente percebe é que quanto maior informação essas pessoas têm, melhora-se a qualidade de vida delas. Agora, tem locais do nosso Brasil que as unidades básicas são muito distantes, não tem recursos humanos suficientes, que são as pessoas que estão disponíveis para fazer essas visitações nas casas, fazer o rastreamento, né, dessas mulheres em fase reprodutiva e durante o período de gestação, e daí é onde elas acabam tendo maior dificuldade, né, de conseguir essa assistência e dar acompanhamento à evolução da gestação, né. Então, isso já é um fato, né, então a gente tem que se preocupar normalmente com esses fatores de risco, que são fatores quanto menor a condição socioeconômica, quanto maior grau de informação da mãe, né, entre outros fatores, vai levar ao agravo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estar buscando, né, a passar a maior quantidade de informações dentro do entendimento daquela pessoa para ajudar ela a passar com maior qualidade todo esse processo, né? E também o acompanhamento dela. Então, se ela não vem na unidade, a gente vai atrás, tá? A gente vai atrás, tem as consultas, a gente vai estar falando em outras aulas, né, como que vai ser o processo de pré-natal, mas a gente tem todo um protocolo para seguir, quantas consultas essa mulher vai fazer, os exames que ela vai fazer, né? Então, de preferência, quanto mais precoce possível a gente começar o tratamento dessa mulher que está gestante, melhor vai ser o resultado final, tá? Então, o nosso grande problema é que muitas vezes essa mulher chega em fase mais avançada, né? Ela demora a buscar a unidade de saúde, mas a partir do momento que ela busca a unidade de saúde, que os profissionais de saúde sabem que ela está gestante, a gente vai estar indo atrás, vai estar fazendo busca ativa e vai estar acompanhando ela. Mas, infelizmente, não é em todos os lugares que tem esse acesso, assim, né, disponível e tão perto das comunidades, dos bairros, né? E hoje a gente sabe que a unidade de saúde ela está conseguindo abranger, pelo menos aqui na nossa região, né, de Curitiba e região metropolitana, ela consegue abranger toda a população.
Então, um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde estimou que em 1990, aproximadamente 585 mil mulheres em todo o mundo morreram vítimas de complicações ligadas ao ciclo gravídico puerperal, né? Então, apenas 5% delas viviam em países desenvolvidos. Então, esse estudo mostra pra gente, né, que o maior número de mortalidade de mulheres, e veja o período, né, então, período de gravidez e pós-parto, né? Então, o pós-parto a gente também tem assim, tem que ter um olhar relacionado ao puerpério, né, esse pós-parto das mulheres, porque é onde elas podem sim ter uma complicação, a gente vai falar isso durante o atendimento à mulher gestante no pós-parto, né, mas já enfatizando que é bem importante, então esse período é bem específico, a gente tem que dar uma atenção direcionada, e vejam, 5% delas viviam em países desenvolvidos, então quer dizer, em países onde tem melhor condições socioeconômicas e mais informações, maior acesso à assistência, essas mulheres têm menos risco, né? Então, segundo a última pesquisa nacional de demografia e saúde, né, aproximadamente, isso em 96, aproximadamente 13% das mulheres que tiveram filhos nos 5 anos que antecederam a pesquisa não haviam realizado nenhuma consulta de pré-natal, né? Então, dessas mulheres, 9% eram residentes em regiões urbanas, e 32% no meio rural. Mas vejam que a pesquisa é de 96, né? Então, assim, ainda estava sendo desenhada essa assistência à saúde da mulher, né? Então, assim, elas tinham muito menos acesso à assistência à saúde nessa época, né? Como a gente falou, a política da atenção à saúde da mulher veio em 2004, né? Então, assim, ainda estava sendo desenhada essa assistência das mulheres. Em 96 ainda era muito inespecífica, né? E era aquele tratamento que eu falei, elas estavam grávidas, ficavam ali em casa, não faziam consulta, e se precisasse, na hora do parto, quem atendia era alguém que entendia de parto, ali as parteiras, ou alguém da própria família que ia auxiliar essa mulher, e era onde a gente tinha um número maior de mortalidade, tanto durante complicações, né, durante o parto, como complicações no pós-parto, tá? Então, dessas 9% eram residentes em regiões urbanas, né? Então, mostrando também que na região urbana a gente tem maior acesso, né, à unidade de saúde, à assistência à saúde, a hospitais, né? E 32% no meio rural, tá? Então, é uma pesquisa para trazer para vocês a informação sobre como acontecia. Então, quanto mais assistência eu tiver, maior orientação e maior direcionamento na assistência, melhor vai ser o desfecho, né, desse processo de gestação da mulher. Hoje a gente sabe que a partir do momento que a mulher ela recebe o diagnóstico ali, né, de um beta positivo ou de uma gravidez, né, que está grávida, ela já faz a vinculação na unidade, ela faz com a enfermeira mesmo a vinculação, e a partir desse momento ela já é orientada, né, já sai dali com os exames para serem realizados, e ela já tem até a vinculação com uma maternidade. Então, se ela precisar de qualquer coisa, ela já vai ter o direcionamento para onde ela precisa ir e qual vai ser a maternidade de referência dela. Então, as coisas evoluíram com a política pública de saúde voltada à assistência à mulher, dando direcionamento e dando assim, tudo que é de direito a essa mulher sendo garantido, né? E nós, como profissionais, somos os principais responsáveis em passar essa informação e direcionar essa mulher, porque a informação a gente não pode reter para a gente, ela tem direito de ser realizado isso, 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 e a gente vai repassar para ela, né, e dar todas as possibilidades para que seja feito dessa forma, né? Então, assim, na região urbana a gente tem essa melhor assistência, no meio rural a gente ainda tem uma demanda, assim, onde, né, é um pouco mais precária, né, até a logística de todo o processo, mas, né, devido às políticas públicas, a gente está tentando chegar ao alcance de todas as mulheres, né, a receber essa assistência adequada, certo? Então, a menor cobertura de pré-natal é encontrada no Nordeste, né, eles têm ali 75%, e a maior no estado do Rio de Janeiro, né? Então, aqui mostra que na região do Nordeste, é uma região mais rural, né? Nessa pesquisa demonstra que o acesso à assistência ao pré-natal é um problema significativo para as populações rurais, né? Principalmente nas regiões Norte e Nordeste.
Então, as regiões onde o acesso é mais difícil, né, tem menos recursos humanos, né, menos profissionais na área de saúde, então, também as regiões, né, em que precisa de assistência são mais longe, né, no caso da Amazônia, né, os profissionais de saúde têm que pegar um barco e ir de barco até as comunidades, né, fazer as visitações nas casas e o acompanhamento dessas mulheres gestantes, né. Então, assim, é muito mais difícil esse processo. E tem muito menos profissionais nessas áreas, né? E também a própria logística de tudo que complica. Mas na região mais urbana, a gente já tem um maior número de profissionais e também a cultura, né, vamos supor, o conhecimento dessa população, o acesso à informação dessa população é diferente, né? E a questão socioeconômica também que é melhor. Então, tem essa diferenciação entre regiões, né? Então, a gente, infelizmente, tem que trabalhar dentro do que eu tenho naquele momento, para poder suprir, dentro do possível, da qualidade na assistência à nossa paciente, né? E dependendo da necessidade dela também. Então, respeitando, a gente tem que respeitar todos esses indicadores para a gente poder trabalhar da melhor forma possível. Sempre, né? Fazendo o melhor que a gente pode por essa paciente, né? Então, a atenção ao parto e nascimento é marcada pela intensa medicalização, né? Pelas intervenções desnecessárias e potencialmente iatrogênicas e pela prática abusiva da cesariana. Então, aqui ele traz para a gente algumas questões relacionadas, eles falam aqui hoje como violência obstétrica, tá? Então, assim, quando eu tenho muita intervenção, né? Quando eu imponho muita coisa relacionada à assistência à saúde, eu faço como imposições à mulher, essa mulher gestante, acaba entrando em violência obstétrica, tá? A gente vai ter mais discussões sobre isso, né? Mas aqui, muita medicalização. Então, a mulher gestante, ela tem que ter menos interferências possíveis, né, durante essa gestação. Então, a gente faz o acompanhamento e, assim, dentro do possível, quanto menos medicamento e menos intervenções possíveis serem realizadas nessa mulher, melhor vai ser a sua gestação. Claro que tem algumas que têm as complicações, né? Cada caso é um caso. E tem mulheres que ela vai ter que passar assim, né? Ela vai entrar provavelmente em gestação de alto risco, ela vai ter que ter um cuidado diferenciado, né? Então, assim, foi no exame lá, deu HIV positivo, né? Essa mulher, ela vai ter que trabalhar, vai ter que estar sendo acompanhada pela gestação de alto risco, porque vai entrar outros tipos de medicamentos, até para a proteção do bebê. Então, cada caso vai ser um caso, mas quanto menos medicalização a gente precisar trabalhar com essa mulher, melhor, né? Mesmo porque algumas medicações são teratogênicas, elas podem causar malformação no bebê, né? Então, as intervenções desnecessárias, eu considero como interferência. A gente interfere, né? Em vez de ajudar essa mulher, a gente acaba interferindo. E as iatrogenias são erros que acabam acontecendo, tá? E a questão da cesariana, a gente tem que lembrar que a mulher acha muitas vezes que a cesariana é melhor, né? Mais prática. Para o profissional, muitas vezes também é mais prática, né? Mais rápida, ele marca o horário, vai lá e faz, e não precisa ficar acompanhando essa mulher em trabalho de parto. Mas o parto em si, o parto normal, vai ser melhor para a mãe, vai ser melhor para a criança, tá? E a gente sabe que além de estimular todo o processo respiratório dessa criança, toda a atividade da criança durante o parto, ele participa ativamente do parto, a criança, no nascimento. Então, isso favorece em muitos fatores, né, fisiologicamente para a criança. E além do que, a recuperação dessa mulher no pós-parto também é muito melhor, tá? A descida do leite, a recuperação dela, e se ela tiver uma próxima gestação seguida, né? Ou se ela tiver um planejamento de logo ter uma outra gestação, tudo isso favorece para a mulher. A cesariana, ela pode ter algumas complicações depois, vamos supor, não pode ter mais que 3 gravidez relacionada na verdade, a regeneração desse tecido que foi cortado do útero, né? O músculo, na verdade, ele é elástico e cada gestação que você tem, ele se estica todo. Então, quando há um corte ali nessa região, eu tenho um comprometimento desse tecido. Então, tem várias questões em que a gente vai estar discutindo mais, provavelmente, nas próximas aulas, mas assim, só para dar um parecer para vocês sobre algumas questões relacionadas à cesariana. Então, ela facilita muito
pro profissional, né? E muitas vezes não pensando na mulher em si, em todo o processo de qualidade de vida reprodutiva dessa mulher. Então, isso acaba entrando até em violência obstétrica. Então, a gente tem que estar dando uma atenção para a necessidade do paciente, sempre conversando. Então, conforme vai evoluindo, a gente está acompanhando essa mulher, vai evoluindo o trabalho, a gestação dessa mulher, e vai se aproximando ao trabalho de parto, aí a gente vai conversando, né? E se tiver alguma complicação, tudo bem, vai ser indicado cesariana. Dependendo de algumas questões, vai ser indicada, mas não pode ser uma prática excessiva, certo? Então, ela pode evoluir bem para o parto normal, mas sempre tem que ser uma coisa, aquele tratamento integral individual para cada pessoa. Não dá para generalizar, nunca, né? Então, também aqui, onde ocorre ainda o isolamento da gestante, dos seus familiares, né? E a falta de privacidade e o desrespeito à sua autonomia. Então, assim, a gente como profissional, às vezes a gente quer ditar as regras, né? Todas as regras para facilitar o nosso trabalho e a gente também vai acabar entrando em violência obstétrica, tá? A gente não tem esse direito, então é o momento daquela mulher. Hoje, a partir de 2005, veio uma política, né? Uma lei dando direito à mulher a ter acompanhante, então, na maioria das maternidades hoje tem isso como um direito da mulher, já tem nas paredes por escrito, né? Então essa mulher ela tem direito ao acompanhante, né? Durante o período que ela está internada e durante o período do parto, né? Ali, o momento do parto mesmo. Então a gente tem que estar respeitando o que for direito dessa mulher, tá? Dando autonomia para ela. Se ela quer, eu quero o marido, não, eu quero a minha mãe, não, eu quero uma amiga. Então essa autonomia é dela. Quem vai entrar, né? Quem vai estar com ela naquele momento é ela quem vai decidir, não sou eu que vou ditar, né? Assim como outras coisas também, né? A gente tem que estar trabalhando ali sempre dentro do possível com essa autonomia da paciente, né? Da usuária. E tudo isso contribui para o aumento de riscos maternos e perinatais. Então, essa precariedade da atenção, né? Ainda está sendo muito trabalhada, muito discutida entre os profissionais, né? E sempre o que a gente vai ter que lembrar e estar direcionando o nosso trabalho para esse respeito, né, a esse momento que a mulher tem, que é especial, que é um momento único para ela ali na vida dela e que a gente tem que estar respeitando isso, fazendo o mínimo de intervenções possíveis, né, e para favorecer uma qualidade desse momento, né, não pode ser traumatizante, né, é um momento assim que é difícil para ela, mas que também pode ser único para ela. Né? Então, ela vai lembrar pro resto da vida. E a gente vai fazer parte desse momento, tá? Então, a gente tem que tentar respeitar esses direitos que ela tem e cada vez ir trabalhando mais para que a gente faça o menos de intervenções desnecessárias possíveis, né? E agredindo o menos possível essa mulher. Então, a nossa aula hoje vai até aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, né, quiserem fazer alguma discussão sobre algum assunto, podem anotar e a gente vai estar discutindo no momento que for liberado o chat, vocês vão ter um cronograma ainda e a gente vai estar entrando para conversar no mesmo momento. Vai ter outras aulas que a gente vai discutir bastante sobre essas questões também, né? E acho que por isso, assim, a saúde da mulher, ela é bem complexa, né? Eu gosto muito de trabalhar com saúde da mulher. Vocês podem perguntar bastante, a maior parte das mulheres se identificam bastante com essa aula, né? Porque a gente tem muitas curiosidades, né? A gente se identifica com os assuntos, alguém já passou por isso, e daí a gente vai ter bastante discussão sobre isso, tá? Então eu gosto bastante de trabalhar, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Da nossa primeira aula. E vamos até a próxima aula, né? Vamos aguardar até a próxima. E tudo de bom, viu? Até mais!